E os conhecimentos técnicos da área de relações governamentais para aproximar as pessoas do processo legislativo, em âmbito federal, estadual e municipal. Eu tenho feito algumas conversas e bate-papos em relação a esse assunto, então é um assunto que me brilha os olhos, né? Estou super satisfeita de ter recebido esse convite. E faço também o convite para todo mundo que está aqui conhecer um pouquinho mais da ABRIG e do Comitê ABRIG Mulher, que eu participo. A gente tem feito bastante discussão bacana por lá. Bem, além de gostar muito da área e de tudo que a gente pode contribuir em prol do desenvolvimento do nosso país, eu fiquei bastante satisfeita também porque a gente tem vivido assim, a gente está se afundando no meio de tantas regulamentações, notícias ruins, crises institucionais. Então, debater o que vem pela frente, né, os desafios e entender um pouquinho melhor do que pode ser feito para entrar num momento menos pior, né, foi fiquei super animada em conversar com vocês sobre isso. Então, a gente vai debater aqui hoje, como vocês podem ver, e como vocês devem ter visto, os desafios da tão necessária retomada do desenvolvimento social e econômico em 2020. Eu achei até bem otimista a gente colocar em relação ao 2020, mas eu acho que a gente vai até debater um pouquinho aqui o que é uma perspectiva para esse ano e o que deve acontecer aí nos próximos tempos. É claro que ninguém consegue prever, mas eu acho que 2020, talvez a gente tá otimista. Bom, como é que vai funcionar aqui a nossa dinâmica? Eu vou só pedir, a gente está desligando os telefones, os microfones, então, mas vão mandando as suas perguntas pelo chat, que aí a gente vai debatendo, não esperem ao final, vamos fazer uma conversa aqui mesmo, um bate-papo, aproveitar os nossos convidados, que com certeza tem muito a agregar para a gente, e aí, no momento adequado, a gente libera o microfone e aí a pessoa pode falar. A gente pode combinar isso, e aí se alguém tiver alguma dúvida também pode ir colocando ali no chat. Bom, vamos apresentar os nossos colegas, né, super bacana, os nossos convidados de hoje. Então, o Leandro Modé, que é o Head de Comunicação e Relações Institucionais do Itaú Unibanco, e membro do Conselho Superior da ABRIG. O Marcos Ross, que é o economista da XP Investimentos, e o Rubens Sardenberg, que é diretor de Políticas de Regulação Prudencial, Riscos e Economia da Febraban. Eu vou começando, já passando a bola direto para o Leandro, e aí, Leandro, você pode se apresentar. Eu preparei aqui uma pergunta para a gente iniciar, e aí falando bem aqui do nosso assunto, a gente tem visto várias regulações e essas normas conflitantes em âmbito federal, estadual, municipal, então ninguém mais indicado do que você para nos ajudar a entender, né, como que a regulação, e aí só para tentar ter um outro viés, como que a regulação, ao invés de ser um entrave, que muitas vezes ela poderia ser a nossa aliada, né? E se você tem algum comentário, alguma proposta que poderia ser feita, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Então, Leandro, está contigo. Legal. Juliana, super obrigado pela apresentação. Agradeço à ABRIG pelo convite. É um prazer estar aqui e conversar com vocês. Acho que a gente tem, de fato, um momento único, né, na história da humanidade. Não é só na história do Brasil. Então, acho que a gente tem que ter em mente sempre isso, né? Esse é um momento realmente único. Não é minha seara, mas a gente tem acompanhado as notícias e os relatórios. A economia brasileira deve ter esse ano a sua seu pior desempenho em termos de produto interno bruto, né, de crescimento do produto interno bruto. Já tem algumas projeções falando até de uma queda do PIB que pode chegar a 10%, e a gente já vem de uma economia fragilizada nos últimos anos. Se a gente pensar em termos do tamanho da economia brasileira, já existem algumas estimativas que 2020 a gente terá um PIB equivalente ao que a gente tinha em 2010, o que, mais uma vez, tristemente, pode materializar uma década perdida. Então, eu acho que a gente tem um contexto global muito complicado e muito triste e muito delicado em razão da crise de saúde. Essa crise de saúde está levando a uma crise econômica, e essa crise econômica
ela tem gerado muito debate, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. E como você disse, entrar diretamente agora na pergunta que você fez, no Brasil a gente tem visto, vamos dizer assim, o que eu tenho chamado de hiperatividade dos poderes, né? E aí eu me refiro especificamente ao legislativo nas suas diferentes esferas. Esse é parte do seu trabalho, como também é parte do meu trabalho, a gente acompanhar tudo isso que está acontecendo. Então, são milhares de decretos que afetam os negócios do banco no dia a dia, são centenas e, às vezes, milhares em alguns casos, milhares de proposições legislativas nos diferentes âmbitos que também afetam os nossos negócios. O que a gente percebe é que tem muita vontade de acertar. Todo mundo quer acertar. Todo mundo tem a intenção positiva de fazer bem para o Brasil nesse momento. Mas o que a gente percebe também é que falta uma coordenação. E por conta dessa falta de coordenação, existem vários atores agindo ao mesmo tempo e muitas vezes para lugares diferentes. E isso tem levado a essa profusão de proposições aqui e acolá que, em última instância, elas acabam trazendo mais confusão e mais dificuldades para o dia a dia das empresas. A gente, hoje eu estava lendo, até estudando um pouco alguns outros dados para trazer aqui para compartilhar com vocês. A gente tem o risco Brasil subindo acima do que tem acontecido com os países emergentes em geral. A gente tem o real brasileiro se desvalorizando muito mais do que outras moedas de países emergentes. A gente tem diversos indicadores, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa Brasileira em dólar, ele é o que tem o pior desempenho do mundo até agora no acumulado de 2020. E por que isso acontece, nessas especificidades? Eu acho que tudo isso está ligado a essa instabilidade política que a gente tem no Brasil hoje. Ou seja, se já não bastasse a crise de saúde que temos no mundo todo, que, como disse antes, resultou e culminou e derivou para uma crise econômica, nós aqui no Brasil hoje temos também uma instabilidade política que também traz danos. A instabilidade política, ela impede as empresas, os agentes econômicos, de poder fazer projeção a médio prazo. Na verdade, a gente já está naquele momento em que fica difícil até você prever a semana seguinte. Hoje mesmo, a gente tinha, no caso do sistema financeiro, um projeto super importante, bastante relevante, com impactos potenciais enormes no desempenho do setor, que é um projeto do Senado que, entre outras coisas, limita a taxa de juros de cartão de crédito e de cheque especial. Isso tem um tremendo impacto sobre o sistema financeiro. E, na verdade, o que a gente está sempre procurando trabalhar, Juliana, e aí eu vou voltar a palavra para você, eu acho que o trabalho de relações governamentais, ele só faz sentido e tem efetividade se a gente conseguir encontrar o denominador comum entre o interesse das corporações e das associações com o interesse público. Então, a gente sempre tem que pegar aquele lugarzinho onde que tem o interesse naquilo que eu defendo com aquilo que é o importante e positivo para a sociedade em geral. Nesse caso específico de um projeto como esse, ele pode parecer muito bacana num primeiro momento, porque você vai ter taxas de juros mais baixas, você vai ter um preço de dinheiro mais barato, mas na prática o que isso pode levar primeiro, a escassez de crédito, porque o risco não vai compensar os bancos emprestarem, e segundo, você leva em última instância até um risco prudencial, ou seja, abalar a saúde do sistema financeiro. Todos nós sabemos aqui, e essa experiência muito recente, muito viva na memória de todos nós, o que aconteceu com o mundo na crise de 2008, que foi fundamentalmente uma crise de crédito. Sem crédito, a economia global parou e não à toa a crise de 2008 foi considerada a pior crise econômica que nós tivemos no mundo desde 1929. Então, para finalizar efetivamente, eu sinto falta de uma coordenação. Acho que tem muito voluntarismo, tem muita gente querendo acertar, mas tem muitas coisas para lados diferentes e essas ações voluntaristas, que muitas vezes podem até ser confundidas com ações populistas, elas podem ter um efeito para o país negativo, ao contrário daquilo que se quer com essa própria ação. Não, com certeza. E aí, já pegando seu gancho, e isso é uma consideração importante, aí eu vou passar uma pergunta para o Rubens. Diferente da crise de 2008, que foi causada pelo sistema financeiro, né, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, a gente hoje, mais do que nunca, é importante ter um sistema financeiro fortalecido. E, inclusive, isso deve, né, pode nos ajudar
na retomada econômica do Brasil. Então, na verdade, eu acho que sobre esse ponto, o Rubens poderia nos ajudar comentando um pouquinho sobre esse ponto, né? Como que ter um sistema financeiro fortalecido, e aí, pegando também o gancho do que o Modé nos comentou, pode ajudar nessa retomada econômica. Bem, boa noite, Juliana. Obrigado pelo... eu queria primeiro cumprimentar a Brig pela iniciativa, queria agradecer o convite, queria cumprimentar aí os colegas também, o Leandro e o Marco, e cumprimentar você, Juliana. E, olha, como disse o Leandro, essa é uma crise única mesmo, porque ela é uma crise que não começa no sistema financeiro. Em geral, a gente tem crises, elas começam de alguma maneira no sistema financeiro, no sistema bancário, e essa é uma crise de saúde, né? Essa é uma crise que começa por conta de um problema de saúde e que é um problema que afeta a economia. Além disso, ela é uma crise global, né? Enfim, portanto, em todos os países, também é uma característica única dessa crise. Ela tem um componente de medo também, porque tem saúde envolvido, enfim, as pessoas podem ficar gravemente doentes, isso tem uma tensão adicional. E eu tenho dito o seguinte: nós não temos uma tempestade perfeita, justamente porque, pelo menos desta vez, nós não temos um problema financeiro, né? Ou pelo menos não temos um problema bancário, não temos um problema financeiro, não temos isso no mundo todo, em especial no Brasil nós não temos isso também. Isso é um ativo importante, não só para que a gente possa amortecer os efeitos desta crise, como também que a gente possa preparar o país para a retomada, não é? Como é aí o nome do painel que você colocou, o nome desse painel que nós estamos participando. Os bancos fizeram, por conta dessa crise de 2008, que o Leandro mencionou, o Brasil felizmente já estava numa situação, os bancos já estavam muito capitalizados, já estavam muito bem regulados no Brasil. Afinal, a nossa crise foi nos anos 90, as crises bancárias mais sérias no Brasil foram nos anos 90, então nós estávamos numa situação, já na crise de 2008, numa situação melhor, mas, de todo modo, se você lembrar, vamos de volta a 2008, você teve todo esse processo de Basileia, que fez com que os bancos, obrigando os bancos a terem mais capital, ter mais capital de qualidade, e também terem mais liquidez, né, terem recursos líquidos, né. Isso, digamos, isso aconteceu no mundo todo, em especial aqui no Brasil. Acho que a gente tem um sistema bancário bastante sólido, e por conta disso, isso é um ativo importante do país e tem nos ajudado a passar, pelo menos enfrentar esta crise. O sistema bancário, primeiro, ele tem condições. Primeiro, vamos lembrar, é possível as pessoas ficarem em casa, afinal de contas, nós estamos falando nessa estratégia de distanciamento social para evitar que o vírus, né, se espalhe mais. Essa foi a estratégia adotada. Essa é uma estratégia que impõe um custo econômico, como a gente está vendo, muito alto, mas essa é uma estratégia que só funciona se algumas coisas funcionarem bem. Por exemplo, a tecnologia, por exemplo, o sistema bancário, né? Então, o sistema bancário, com os investimentos que foram feitos todos esses em tecnologia, permitem que boa parte do sistema de pagamentos continue funcionando, né? E os números do sistema bancário são impressionantes. Nós estamos falando aí de 90%, 95% das pessoas em home office, um número grande também de pessoas, claro, no atendimento nas agências, mas o sistema tem conseguido comportar isso. Então isso é um ativo importante, com isso o sistema, a economia consegue funcionar. Adicionalmente, eu acho que ao sistema ele está bem capitalizado e ter condições, ele vem sendo capaz de fornecer o crédito, né? Num primeiro momento nós tivemos toda aquela discussão em torno de liquidez, num segundo momento a questão do crédito. Você sabe que na estratégia que nós estamos vivendo, a economia está,
tá praticamente paralisada, ou pelo menos em boa parte paralisada, e como alguns já mencionaram, trata-se de uma situação em que é como se fosse uma espécie de uma hibernação da economia. Então, neste momento, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos proteger a economia para evitar que a economia, enfim, que ela se danifique e que ela fique sem condições de ter uma retomada do crescimento. Então, assim, a grande tarefa nossa, de todos agora, é fazer com que a economia sofra o menor dano possível. Do ponto de vista bancário, o que os bancos têm feito é, de um lado, os bancos têm feito um processo importante de renegociação de dívidas, né? Se você olhar desde o início da crise até agora, eu sei que tem toda essa discussão em torno do crédito bancário, acho que nós vamos poder aprofundar isso um pouco mais aqui ao longo deste painel. Sim. Mas só para início de conversa, eu só queria colocar que se a gente imaginar desde o início, não é? Desde o início da pandemia até agora, se a gente considerar concessões de crédito e novas concessões de renegociações, o sistema bancário já colocou na economia alguma coisa na faixa de 470 bilhões de reais. Isso, do ponto de vista de pessoas jurídicas, é um aumento de 60%, 70% em relação a 2019, e no caso de pessoa física é um aumento menor, porque há uma demanda, claro, muito mais baixa por crédito. Então, de um lado, você tem um sistema bancário que está, de alguma maneira, conseguindo, né, ao conceder esse crédito, ao conceder este fôlego para empresas e pessoas físicas, ajudar neste momento em que a economia está passando por essa transição. A etapa seguinte vai ser, aí sim eu acho, a gente vai ter mesmo que no momento em que as questões sanitárias permitirem, como é que nós vamos preparar a economia para voltar a crescer. Não vai ser simples, né? As estimativas indicam que nós vamos provavelmente, com alguma sorte, voltar um pouco à normalidade a partir do terceiro trimestre, portanto, mas aí a gente sabe que vai ser importante que a gente tenha um crédito e que tenha um sistema bancário capaz de ofertar esse crédito. E aí eu queria finalizar, e lembrando a um ponto que o Leandro colocou no final, que são justamente essas medidas que eventualmente são até bem intencionadas, mas que podem trazer muito mais dano do que benefício. Medidas nessa altura do campeonato, que sejam medidas que quebrem a confiança, que quebrem contratos e que eventualmente possam minar a capacidade do sistema financeiro, vão ser contraproducentes. Então, na verdade, tudo que nós não precisamos nessa altura do campeonato é a essa crise sanitária, a crise econômica e a turbulência política, a gente adicionar ainda uma instabilidade do setor bancário, tá certo? É tudo o que a gente não precisa. E se a gente pensar em termos de algumas propostas que estão transitando, elas podem trazer esse risco. Eu acho que a gente vai ter oportunidade para detalhar isso um pouco mais à frente, e a gente pode trabalhar um pouco mais nisso e conversar sobre a importância de você ter uma regulação que não tire a confiança dos agentes econômicos. Não, com certeza. Pegando um pouquinho do que você estava falando, né, porque você falou um pouquinho do apoio financeiro, e de fato são muitas medidas que os bancos já têm implementado em relação a isso, tem feito significativas contribuições também, né, então, eu imagino que você, inclusive o Leandro, acho que também pode comentar um pouquinho sobre isso, sejam bem orgulhosos das ações que têm sido implementadas, né, o Banco Itaú Unibanco, por meio da Fundação Itaú, doou R$1 bilhão no programa Todos pela Saúde, né, eu tenho acompanhado um pouco e realmente a gente fica até bem orgulhoso de ver, imagino que o Leandro esteja bem satisfeito com isso também. Teve um outro exemplo que também chamou bastante atenção e foi bastante divulgado, né, o Santander, o Bradesco e o Itaú se uniram para doar 50 milhões para a compra de máscaras, né, imagino que vocês, né, estejam acompanhando isso de perto também. Tem alguma outra ação que vocês acham interessante comentar, um pouquinho do que o Rubens falou, ou pistas sobre as próximas iniciativas que vocês entendam que seria importante aí nesse momento, ou que estejam para acontecer? Bom, Juliana, eu vou tomar frente aqui, falar um pouco
disso que você trouxe, né, do nosso orgulho. Realmente a gente está muito orgulhoso. O Itaú anunciou essa doação e a criação do Todos pela Saúde. A gente ontem, inclusive, fez uma coletiva de imprensa do primeiro mês de funcionamento do projeto, né? Então, foi uma doação de R$1 bilhão, que se somou a outras que o banco já havia feito, e só o Itaú doou aproximadamente R$1 bilhão e 300 milhões para ajudar a enfrentar a pandemia do coronavírus no Brasil. E o sistema financeiro, eu acho que tem se mostrado muito parceiro por meio de doações, mas não apenas por meio dessas doações. Aí eu queria explorar um pouquinho mais. No banco, você falou, o que vocês estão preparando, né? Acho que a gente já fez muita coisa. As linhas mestras daquilo que a gente vai fazer e está fazendo, se propôs a fazer na crise, já foram lançadas, né? Então, a gente costuma dizer assim, no banco a gente tem 3 eixos de trabalho para apoiar a sociedade brasileira e o Brasil nesse momento. O primeiro eixo é o eixo justamente das doações. É uma ação efetiva que ajude a enfrentar os efeitos da pandemia no Brasil inteiro. A gente sabe que R$1 bilhão é muito dinheiro, mas se você pensar no tamanho do orçamento do SUS, que é de 250 bilhões de reais por ano, é pouco dinheiro. Então a gente sabe que R$1 bilhão não vai resolver a situação, mas ele ajuda e ameniza em alguns lugares, é isso que a gente tem visto. Então esse primeiro eixo que o banco definiu é esse eixo de apoio direto à sociedade brasileira por meio dessas doações. O segundo eixo é o que a gente chama lá do nosso core business. Então, o core business é a gente, de fato, se mostrar parceiro, cada vez mais parceiro do cliente, seja ele uma pessoa física, seja ele uma empresa de grande porte, mas especialmente se ele for uma empresa de micro, pequeno e médio porte, que são justamente os setores empresariais que estão mais precisando de apoio nesse momento. Então, o Rubens trouxe alguns números macro, eu tenho aqui alguns números do banco, mas acho que não vem ao caso aqui dizer, mas o ponto aqui a gente fez questão de criar algo diferente e específico para ajudar os clientes do banco a passarem por essa crise. Internamente, a gente chamou de Projeto Travessia, inclusive. O nosso nome para fora é Plano de Saúde Financeira. Então, esse é o segundo eixo que a gente escolheu. E o terceiro eixo é a gente continuar funcionando normalmente, a gente continuar podendo receber as pessoas com muito cuidado, a gente poder continuar apoiando a sociedade com produção de conhecimento, com produção de conteúdo, por meio das nossas análises econômicas, por meio das nossas análises dos nossos analistas que estão observando as empresas, a saúde das empresas. Enfim, a gente tem um nível de conhecimento sobre a economia brasileira e sobre o Brasil que ele está sendo cada vez mais compartilhado, porque existe muita demanda por isso. Então, eu te diria que, resumidamente, são esses 3 eixos que norteiam a atuação do Itaú Unibanco durante essa crise. Existe um entendimento desde o início, desde que eclodiu a crise do coronavírus, de que a gente estava vivendo um negócio único. E aí eu quero chamar a atenção para o seguinte, Juliana, eu acho que todos nós, a nossa geração de pessoas, isso eu me lembro muito dos livros do Yuval Harari, eu sou um fã do Harari, eu gosto muito das coisas que ele escreve. A gente se acostumou nas últimas décadas, não é à toa que um dos livros dele chama Homo Deus, né? Porque o ser humano gostou dessa ideia, meio um pouquinho de brincar de Deus nas diferentes esferas. Eu acho que o que está acontecendo agora, e a gente precisa ter clareza sobre isso, é que a gente perdeu o controle das coisas. Então, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, o vírus é novo, os médicos estão estudando, os cientistas estão estudando. Então, nesse contexto todo, a gente tem que ter essa humildade de saber que é um momento difícil, que é um momento único, que a previsibilidade desse momento se torna muito difícil e, portanto, qual que é o nosso papel neste momento? Qual é o papel do banco neste momento? O papel do banco é apoiar a sociedade e apoiar os seus clientes. E é isso que a gente tem feito e tem procurado fazer. Juliana, eu acho que o Leandro colocou, só complementando, a gente tem números que, né, pelo menos dobram esse bilhão que o Itaú já colocou. Portanto, se a gente pensar em doações efetivas, e que são números expressivos mesmo, e aí nós estamos falando de máscaras, equipamentos médicos de forma geral. Acho que tem uma série de linhas específicas, inclusive dos bancos públicos, para a parte de santas casas, para equipamento, que são também ações importantes. E, agora, eu queria só complementar, eu acho que, de fato, se a gente considerar também crises anteriores, essa teve uma
teve um movimento importante dos bancos, que eu acho que é diferente das anteriores, que foi de tentar mesmo se antecipar a este movimento. Então, na verdade, eu acho que os bancos reconheceram desde logo a gravidade da crise, né, o tamanho da crise, a gravidade dela, e os bancos procuraram, né, com as suas limitações, mas procuraram sair à frente, né. E aí eu queria chamar a atenção para você de 3 coisas. Primeiro, logo de cara, os bancos fizeram aquela extensão de 60 dias, os bancos, portanto, já, tá certo, chamaram seus clientes para renegociar. Foi uma iniciativa importante que os bancos adotaram, né, e foi a ideia de se antecipar e trazer os clientes para fazer essa negociação, reconhecendo a dificuldade. Os bancos também estão, junto com o BNDES, em ações em segmentos importantes, que são setores centrais na atividade econômica, que empregam muita gente, que tem muito impacto e eventualmente merecem alguma alternativa. Estou falando aqui de setor elétrico, setor automotivo, aviação, o grande varejo. Então os bancos também estão engajados em programas para tentar encontrar uma alternativa com estes setores, alguns mais bastante capital privado, alguns com maior ajuda do governo, dada, enfim, a dificuldade natural desses setores. Então, né, e uma outra iniciativa importante, apesar de estar no começo, foi aquele desenho das folhas de pagamento, que também foi uma linha gestada pelos bancos, em conjunto com o Banco Central e com o Tesouro, num compartilhamento de risco, empresas pequenas, faturamento entre 360 mil e 10 milhões, né, para que você tenha a possibilidade do pagamento da folha de salários, especialmente de empresas que estão cuja receita caiu praticamente a zero, né? Também foi uma iniciativa nova, com participação do Tesouro, mas participação de capital privado, né? E tem agora também em discussão a possibilidade, eventualmente, de subir um pouco esse limite, porque provavelmente aqueles 40 bilhões alocados inicialmente não vão ser utilizados, então existe sim a possibilidade de subir esse limite, é uma proposta que está sendo feita, mas aqui acho que é importante, além dessas iniciativas que o Leandro bem mencionou e que fazem parte do sistema, do ponto de vista da sua atuação, eu acho que os bancos procuraram de algum modo se antecipar a essa necessidade, reconhecendo a gravidade do momento e procurando, que essa é uma coisa importante, preservar a economia. Acho que isso que deve ser a tarefa de todos nós, deve ser de evitar o máximo possível, quer dizer, evitar ao máximo que a economia se danifique, porque a gente sabe que se isso acontecer, a possibilidade de retomada vai ser muito difícil. E aí, um ponto final também, que é, por isso que é importante a questão de você manter os contratos, manter a economia funcionando normalmente, para evitar que a gente desorganize a economia. Isso é uma outra coisa que a gente não precisa nesse momento. Às vezes, né, a gente vê algumas propostas que é um clima de quase vale tudo, entendeu? Que vai desorganizar a economia, e ao desorganizar a economia vai dificultar muito a retomada lá na frente. Juliana, ativa o seu áudio, por gentileza. Não estamos te Que bom, a pessoa começou a falar sem o áudio. Eu estava falando sobre o auxílio emergencial, né? Entrando um pouquinho nesse tema, que eu tinha uma anotação e eu achei super, super interessante. Os bancos, eles se comprometeram a não utilizar, né, o dinheiro do auxílio emergencial para quitação de dívidas. Então, se entrar na conta da pessoa, entrando esse valor na conta da pessoa, ele não vai abater créditos que sejam de dívidas da pessoa. Então, essa também acho que é uma ação, né, Rubens, que super, super interessante aí, que foi feito nesse período, também como uma forma de ajudar nesse desenvolvimento. Você está por aí? Acho que agora você que está mudo. Não, eu acho que isso foi. Não, eu acho que, na verdade, foi. De fato é correto, mas acho que foi, digamos, foi obrigação nossa, né, dos bancos. Acho que havia
porque você sabe que, na verdade, os sistemas dos bancos são todos sistemas automatizados, né? Então, de fato, havia uma preocupação, porque, eventualmente, se a sua conta está negativa, entra um recurso automaticamente, né? Não tem muito como, né? É uma coisa que é um sistema que é automatizado, são mais de 100 milhões de clientes, os sistemas todos são automatizados, então, claro que houve essa preocupação de, numa situação como essa, emergencial, que esse recurso fosse preservado e que isto não acontecesse, né? Então, desde o início foi um compromisso dos bancos, não é? E que foi, portanto, para evitar que esse recurso, ao entrar na conta, que ele fosse disponibilizado para o cliente, né? Então, isso foi um compromisso que foi assumido. Queria aproveitar para falar para você que eu acho que é interessante observar que todo esse esforço que a Caixa Econômica tem feito, que é um esforço admirável para entender, né, para atender todo esse público, né, mas isso mostrou para a gente também, que eu acho que é uma tarefa para o sistema bancário, para o governo, para todo mundo no futuro, como é importante a gente ampliar a questão da inclusão bancária, né? A gente está vendo dificuldade com todo o esforço que a Caixa tem feito para atender esta população, mas você veja que se a gente tivesse todo mundo, acho que deve ser a nossa missão, deve ser incluir todo mundo no sistema bancário. Você imagine se todo mundo tivesse uma conta bancária, como seria muito mais fácil a gente, né, implementar programas desse tipo. A gente vê que qual foi a dificuldade que teve, a questão dos cadastros, não é? A questão de localizar as pessoas, fazer o dinheiro chegar, e você vê, a Caixa fez todo aquele esforço, vem sendo bem sucedida, mas ainda assim, não é? Você vê a dificuldade. Portanto, acho que uma meta que deveríamos ter era de aproveitar essa crise para a gente tentar resolver esses problemas de cadastro no Brasil, né? Ter CPF único para todo mundo, e ter conta bancária para todo mundo, e resolver... É o que a gente estava comentando no começo, né, que eu achei super, super pertinente a gente comentar sobre, poxa, vamos ver o que a gente tem que fazer daqui para frente para retomar efetivamente, né, onde que o governo pode ajudar, onde a regulamentação pode apoiar nisso, para falar de coisas positivas que a gente tem para tirar de tudo isso que está acontecendo, né. Então, acho que uma das coisas já está endereçado, né? Eu acho que é isso. Eu vou passar agora um pouquinho a conversar com o Marcos, né? Para fazer uma pergunta para ele. Enfim, sobre um pouco mais do contexto econômico mesmo, né? Queria entender de vocês qual que é a expectativa. Eu sei que é uma pergunta muito aberta, mas qual que é a expectativa que vocês têm do impacto da crise na economia? Qual que é a projeção que vocês estão trabalhando, né? Se ela vem aquela no formato V, se é U, ou se vem com o formato W, aí com ondas da doença. Eu sei que a gente aqui não é médico, mas, enfim, qual que é a expectativa de vocês e quais são os cenários que vocês estão trabalhando para essa retomada? Bom, Juliana, boa noite. Você está me ouvindo bem aí, que eu improvisei aqui com o celular, vocês me desculpem se o áudio ou a visão não estiver boa. Não, tá ótimo. Boa noite para o Leandro e para o Rubens e para todo mundo aí que se juntou com a gente aqui nessa live. Bom, os números não são bons, Juliana. A gente, inclusive, acabou de soltar a revisão do cenário. Foi uma revisão do cenário até difícil, porque teve muitas idas e vindas. Na medida em que a gente ia soltar uma revisão do cenário, o Brasil acontecia numa semana, né? Então, aí... e volta a revisar o cenário de novo. E então a gente trabalha, para você ter uma ideia, com um crescimento negativo de 6%, e infelizmente ainda tem um viés negativo para isso, né, porque, quer dizer, dada a natureza dessa crise, a gente vai entendendo cada vez mais o quão pesada ela é, né, em termos humanos e econômicos, e tem a chamada, para além da crise de saúde e crise econômica, a gente tem uma crise política. O Brasil, no final, começa a se destacar negativamente, mais uma vez, por conta disso, né? Quer dizer, acho que nem precisa explicar muito, né, que uma crise política, ela mina a confiança, e a gente começa, no final das contas, a se preocupar até com 2021, né? Por hora, a gente tem um crescimento um pouco menos otimista para 2021, a gente vê um crescimento de 2,5%, o que é pouco com um país do nível de desenvolvimento do Brasil, né? Isso aí
um país com o desenvolvimento do Brasil, ele tem que pegar um crescimento maior que 2,5. Ouviu aí, Juliana, ou não? Deu Agora conflito. deu uma falhada. Que deu um conflito de áudio, entrou um áudio aqui. Agora você voltou. Entrou algum áudio aqui no meio? Alguém estava... Tem alguém querendo escutar a gente. Ou alguém querendo passar outro cenário aí, né? Exatamente. O pessoal que fez, deixa eu te interromper, o pessoal que fez as perguntas, a gente viu aqui, já vou chegar lá, tá? Mas então, no final, acho que 2020, a gente já começa a ter menos incerteza com relação a 2020. A gente só não sabe o tamanho do problema, a gente sabe que é grande o problema, não tem muita incerteza com relação a isso, não tem muita incerteza com relação ao cenário político, porque a gente sabe que ele é complexo, a distensão política, ela não ficou restrita Congresso Executivo, ela está nas camadas do Executivo, ela está nas camadas do Congresso, entre Congresso e Executivo, então, assim, para além do setor privado, obviamente, né, a gente tem organização de grupos, eles acabam obviamente, disputando por recursos. Vocês estão me ouvindo de novo ou não? Sim. Tá, porque o Leandro aqui para mim na minha imagem, eu fiquei na dúvida se de repente ele tinha caído, perdão. Coisas da live, né, com o celular. Sempre. Mas então, esses são os números gerais, Juliana. Assim, eu queria destacar aqui, certeza com relação a 2021, né, eu falava de um crescimento do Brasil que a gente vê de 2,5%, que é baixo, e a gente ainda vê um viés negativo no número, né, a gente está um pouquinho de alguns outros colegas aí de profissão, né, que prevêem um crescimento um pouco maior, dada a base fraca que a gente vai ter, né, o PIB vai crescer muito pouco, vai crescer negativo esse ano, então supostamente você acaba tendo um efeito estatístico para o ano que vem, mas não, vai ser uma estrada aí um pouco longa, e muito dela... Deveria ser 2021 aqui então, né, ao invés de 2020, eu acho que... E com relação ao ponto dessa, porque assim, boa parte da recuperação do Brasil, ela vai passar pela efetividade das medidas fiscais, principalmente as fiscais anunciadas. Quer dizer, e o nosso entendimento até o momento é que muitas delas, elas têm sim o foco correto, né? Elas acertam na natureza, no escopo, mas a efetividade, até por uma questão de Brasil, né, uma questão administrativa que até no Brasil, e até por conta da natureza da doença, tornou ela mais difícil de se efetivar. O próprio voucher, a gente sabe que a Caixa Econômica sim está se dobrando, como o Rubens mencionou, fazendo um grande esforço aí para conduzir, sendo que é um serviço afetado também, né, o serviço bancário está sendo afetado como qualquer outro setor de serviço. Então, assim, essas coisas acabam limitando um pouco a efetividade das medidas fiscais que estão sendo anunciadas, né? Quão rápido elas chegam no bolso aí da parte mais afetada. A gente tem uma pergunta aqui, aí pegando esse gancho do que você está fazendo, da Ana, ela está comentando assim: me parece que hoje o principal desafio do governo é conciliar a agenda necessária do ajuste fiscal, que deve ser levado a cabo no longo prazo, e ao mesmo tempo não deixar a economia totalmente desaquecida. E aí eu vou direcionar realmente, Marcos, e depois acho que o Leandro poderia nos ajudar com essa pergunta também, falando, né, quais as medidas concretas poderiam ser tomadas para que conciliem esses dois desafios em alguma medida antagônicos. De fato, quer dizer, quando essa crise bateu, um pouquinho antes, a figura que a gente vê de Brasil no lado fiscal, só para dar um número aqui, era da dívida PIB, né, essa razão dívida PIB na casa dos 76%, a dívida bruta. E a expectativa é que esse número suba até aproximadamente 90% ao fim desse ano. E assim, em nenhum momento, acho que se duvidou de que a gente tinha que usar o instrumento fiscal mesmo, apesar da situação bastante delicada fiscal do Brasil, a gente entendeu que é uma crise que não ia ter outra via, não ser via fiscal e administrativa, de gestão mais eficiente da máquina. Então, assim, óbvio que tem que atacar o fiscal, mas
lá em 2020, no final de 2020, começo de 2021, a gente vai ter uma dívida aí de 90%, um primário aí, né, acumulado em 12 meses próximo de 10%, né, o resultado primário, né, para quem não sabe, é só a economia do governo, né, o que arrecada menos o que gasta com a questão de juros. Então, assim, tanto o estoque quanto o fluxo muito ruins fiscais. De novo, a gente não questiona o uso, está correto, né? A gente tem uma crise humanitária de saúde e não tem muito o que fazer, não tem para onde correr. Agora, no longo prazo, a gente tem que pensar que depois de 2020, tem 2021, 22, 23, o Brasil vai continuar a existir como país e a gente precisa pensar nas gerações futuras também, né? A gente entende que esse desbalanço fiscal ele vai ter consequências severas para o Brasil se a gente não conseguir, ao fim dessa pandemia, voltar para a agenda de reforma estrutural, né? Mas acho que é basicamente isso, Juliana. Não, muito bom. Você quer comentar alguma coisa, Leandro? Não, eu acho que os economistas, certamente, sobre esse assunto, eles têm uma capacidade muito maior que a minha para comentar. Meu único comentário sobre isso é que crises como essa que a gente vive, elas deixam claro a importância do equilíbrio fiscal. Quer dizer, de você ter a casa arrumada para quando houver necessidade, você poder lançar a mão com certa tranquilidade ou com muita tranquilidade de instrumentos fiscais para poder amenizar os efeitos da crise, as velhas políticas contracíclicas, né? A gente tem um país que já vem fragilizado há muito tempo em termos fiscais. Na verdade, eu acho que o Brasil, poucas vezes na sua história, ele não esteve fragilizado do ponto de vista fiscal, embora tenhamos aqui dois especialistas que poderão me desmentir, espero que não, mas eu acho que é uma constante. Desde que eu me conheço por gente, existem discussões sobre a questão fiscal do Brasil, né? Então, a crise, realmente ela deixa isso evidente. De quanto que é o benefício? É de R$200, é de R$300, é de R$600? É suficiente para realmente amparar as pessoas nesse momento de dificuldade? Aí a gente, nesse mundo de internet, que as informações circulam muito rapidamente, as pessoas começam a circular, porque na Suécia fizeram não sei o quê, porque em outro país fizeram outra coisa. Mas as condições fiscais, obviamente, são diferentes. E quem constrói essas condições fiscais a longo prazo somos nós mesmos, né? Então, parte de comentar o curto prazo aqui, eu quero lembrar que se a gente tivesse fiscalmente a casa mais arrumada, a gente conseguiria passar por esse tipo de desafio com mais tranquilidade do que hoje. Com certeza. Eu vou pegar o seu gancho da casa arrumada, porque eu gostei disso. E aí, para a gente comentar, um último tópico que eu acho que não tem como falar do desenvolvimento e de como que a gente vai sair dessa sem falar do que está acontecendo, né? A crise institucional que a gente vem enfrentando no país. Então, por falar em casa arrumada, né? E até comentando o artigo que eu achei super interessante do Mourão hoje no Estadão, né? Limites e responsabilidades, super bacana mesmo, eu recomendo aí, pessoal, a leitura. Então, como que você vê, como a crise institucional deve afetar a retomada da economia? Eu não tenho dúvida, como a gente até cheguei a mencionar aqui alguns dados, né, quando na primeira fala, real a moeda que mais se desvaloriza no ano em relação ao dólar, risco Brasil é o que mais cresce entre os emergentes, o Ibovespa é o indicador de bolsa que tem o pior desempenho do mundo neste ano de 2020 em dólar. Quer dizer, são sinais de que tem alguma coisa a mais no Brasil do que tudo aquilo que já existe no mundo inteiro. Isso que existe a mais no Brasil se chama crise política. É o que temos hoje no nosso país. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E essa crise política, o que ela faz? Ela turva ainda mais o cenário. O cenário que já é delicado, já é complicado, já é de difícil previsibilidade, se não impossível prever o que vai acontecer, ele se torna ainda mais difícil. Crises políticas são, por definição, complicadas para a definição de cenário. Então, quando você tem uma crise política, e a gente vem tendo várias crises políticas, nós tivemos a crise política que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, nós tivemos a crise política que que estourou quando vieram à tona aquelas informações da história envolvendo o ex-presidente Michel Temer, e agora nós temos uma outra crise política de uma outra natureza, não tem um fato específico, na verdade, parece ser uma crise que é fruto de várias coisas, né, que acontecendo ao mesmo tempo.
Então, essa crise, ela traz, de fato, um fator extra de imprevisibilidade sobre o Brasil. E isso atrapalha o Brasil, certamente vai atrapalhar a retomada no Brasil, certamente vai atrapalhar a perspectiva de investimento, e acho que tem uma expressão que eu li hoje, acho que foi justamente numa matéria sobre o artigo do vice-presidente Mourão, que a gente está flertando com o caos. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência no Brasil. Certa vez, alguns anos atrás, eu tive a sorte de assistir uma palestra do ex-primeiro-ministro da Espanha, Felipe González. E ele dizia a importância do crescimento econômico sustentado no longo prazo. Porque ele diz o seguinte: um país que, por hipótese, tem uma renda per capita de $30.000, se ele tiver uma queda de produto de 10%, ainda assim, o PIB per capita vai ser de $27.000. No caso do Brasil, você tem hoje um PIB per capita, e aí os economistas estão aqui, mas o que eu li recentemente é, se você usar o parâmetro de paridade do poder de compra, o PPP, ele deve estar na faixa dos $12.000. Então, qualquer queda de produto substancial que você tem no PIB per capita de $12.000, seguindo esse parâmetro de PPP, ele é muito relevante para as pessoas. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque as pessoas já estão naturalmente impactadas pela crise de saúde, pela crise econômica, e essa dificuldade de retomada, a instabilidade política que leva a essa dificuldade ainda maior sobre a retomada, pode tornar a crise muito mais custosa ainda para o Brasil. O Marcos acabou de falar que eles fizeram uma revisão de cenário projetando uma queda de PIB de 6%. Como eu disse, já tem gente projetando queda de PIB de 10%. Queda de PIB de 10%, não sei se é tecnicamente, mas a gente pode chamar de depressão econômica. Quer dizer, no momento em que a gente deveria estar todo mundo se unindo para enfrentar um mal que é muito maior, que é a crise de saúde e a crise econômica, a gente tem que enfrentar um problema adicional. Então, acho que a minha mensagem, não sei se é a final aqui, Juliana, mas entendo que pelo horário talvez seja, a minha mensagem final é que eu acho que a gente precisa, na verdade, de união, de concertação. Precisa todo mundo remar junto para o mesmo lado. Eu acho que é hora de deixar as diferenças de lado de verdade, não é deixar as diferenças de lado apenas verbalmente, mas é importante pensar no país, porque no fundo, em última instância, a gente está sempre falando das pessoas, de seres humanos. A gente está falando de vida ou morte, a gente está falando de prosperidade ou de, enfim, de pessoas, de empresas que vão à falência, pessoas que não têm trabalho, crise social. Enfim, existem riscos hoje que a gente está contratando, vamos dizer, na nossa economia e na maneira como nós estamos lidando com tudo isso do ponto de vista político, que podem tornar esse cenário que já é muito difícil, ainda mais difícil e, usando de novo a expressão, uma coisa caótica. Tomara que a gente não chegue lá, mas a gente precisa de união para não chegar lá. Com certeza, Leandro. Tem todo sentido. Não união apenas, né, no governo mas entre os entes federativos também, né? Eu acho que é um momento de união em todas as suas vertentes. Eu acho que essa é uma mensagem final aí bastante relevante. Rubens e Marcos, vocês querem comentar um pouquinho sobre isso, para a gente finalizar? Olha, eu queria só voltar um pouquinho no fiscal. Eu acho que o importante nessa questão fiscal é que a gente, a flexibilização que a gente está fazendo agora, que é necessária, que é fundamental para que a gente possa justamente atender, né, as necessidades da economia e das pessoas, que ela seja temporária, né, como já disse alguém, que não seja uma licença para matar, né. Acho que o importante é que vamos gastar agora do fiscal, mas depois, de fato, precisamos voltar ao ajuste, né? Nós precisamos, aliás, o Brasil passado isso, o Brasil precisa voltar à sua agenda de reformas, né? Então, na verdade, passado esse momento, precisamos retomar a questão do ajuste fiscal, precisamos retomar a questão de abertura da economia, de privatização, de investimentos em infraestrutura, melhoria de produtividade, que é de fato uma agenda, né? Que é uma agenda de crescimento de longo prazo, né? E a gente não pode, né, a pretexto do gasto que foi feito agora, que é necessário, que está sendo feito, que a gente
deixe isso como uma licença para flexibilizar gastos mais lá na frente. Então, isso eu acho que é uma coisa importante, né? Uhum. E aí, em relação ao cenário que a gente está vivendo, aliás, nós, de fato, também desde que eu me conheço por gente, são poucos os momentos que a gente tem equilíbrio fiscal, mas também nós somos A gente é bons, sempre o país do futuro, né? mas nós somos bons de crise também, né? Nós estamos acostumados com Estamos acostumados. com esse negócio de crise. Eu acho que, de fato, o importante agora, eu acho que a gente tem, de fato, uma crise, né, essa crise política. A crise política, ela é ruim porque, como disse o Marcos, ela é um sinalizador complicado, porque se você tem uma crise política, a leitura do mercado é que você vai ter dificuldade para implementar uma agenda de reformas. Então, isto faz com que haja pessimismo e isto deprime os mercados. Então, de fato, a gente precisa, de alguma maneira, avançar nisso, né, equacionar esta crise, para que a gente possa retomar a discussão dos pontos que são importantes mesmo, né, que, enfim, esta agenda de retomada do crescimento. Uma vantagem que nós temos, eu acho, é que o Brasil está revelando que tem instituições fortes, né? Eu sei que isso às vezes parece um chavão, né? Mas eu queria dizer que a gente tem sim uma turbulência política, mas a gente tem no outro lado, né, tem o Congresso, enfim, a gente tem o Judiciário, tem a imprensa funcionando muito bem, né? E, portanto, vamos dizer, a gente tem aqui sim os elementos possíveis para que a gente possa, tá certo? Para que a gente possa superar essa crise e retomar o crescimento. E para terminar com uma nota otimista, uma vantagem que a gente, quer dizer, pelo menos as crises costumam trazer também, na experiência brasileira e em outros países também, mas especialmente no Brasil, a gente sabe que as crises também acabam fazendo com que certos avanços sejam possíveis, né? Ou seja, algumas reformas elas acabam acontecendo em cenários que são complicados, né? Eu acho que a gente está, pelo menos, numa situação em que a gente vai se defrontar com a necessidade de fazer uma série de reformas para que a economia volte a crescer, né? Então, nesse sentido, quem sabe a gente consiga, de alguma maneira, equacionar essa crise política, voltar à agenda estrutural e, diante da gravidade do momento, que a gente consiga avançar numa agenda econômica, né, que seja, de fato, um avanço, né? Porque, às vezes, dá um certo desânimo, devo confessar, que a gente fica, às vezes, combatendo coisas no Congresso, como já disseram, é só para não piorar, né? Então, assim, quem sabe a gente retome uma agenda que seja uma agenda de avanço. Positiva, né? Melhoria. Isso é imprescindível mesmo. Muito bom, Rubens, obrigada pela sua fala e pela mensagem de otimismo. Acho que a gente está precisando um pouco disso também. Marcos, você quer comentar alguma coisa, uma mensagem final? Vou rapidamente, até porque acho que os dois já colocaram bons pontos aqui, né? Eu não vou ficar exaurindo, mas assim, anunciar um crescimento de -6 para esse ano com viés negativo, porque isso é um buraco fundo, né? Assim, para falar o português claro. E para a gente sair disso aqui, né, para 2021 ser um ano melhor, eu confesso que eu só consigo ver um evento acontecendo para que isso aconteça, e não que ele seja suficiente, né? Ele é necessário, mas eu não sei se ele vai ser suficiente, que é um retorno massivo, né, das reformas, né, orquestradas e na totalidade delas, né? Antes da crise, a gente perdeu algumas janelas de oportunidade, principalmente depois da reforma da Previdência, não conseguimos trazer a tributária, e quando a gente começou a avançar na tributária, a gente mostrou uma versão meio fatiada dela, que ia começar com PIS/COFINS, né? Não vou entrar aqui nos detalhes, mas a gente não pode fatiar as reformas. Para a gente sair de um buraco que é desse tamanho que a gente está falando, a gente tem que mostrar uma resposta de tamanho igual desse buraco, positiva. Então, acho que é voltar para essa agenda reformista e não entregando parcelas de reformas, entregando uma PEC emergencial completa, uma reforma tributária completa, né?
posso ficar aqui falando uma agenda de abertura agressiva, né, ajudando também os nossos empresários, não simplesmente abrindo, né, porque a gente sabe que uma abertura muito rápida vem com complicação também, mas tudo muito orquestrado e muito bem trabalhado. Então, eu diria que esse é o único cenário, o único evento que eu consigo ver acontecendo que realmente vai tirar o Brasil um pouco desse buraco aí que a gente se enfiou. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Rafael, e aí eu acho assim, Rafael, você fez uma pergunta um pouco grande aqui, mas você está falando em relação às negociações com o Centrão, né, e aí a gente entrando um pouco nessa esfera bem política aí de tudo que está acontecendo, se essa negociação, ela atrapalha ou dá força para aprovar as melhores decisões econômicas, enfim, para também aprovar essas reformas. Eu acho, inclusive, que isso é pauta para uma discussão inteira a respeito, né, até com o Leandro comentei antes da gente começar o webinar, sobre esse ponto em específico, né, como que o governo tem se comportado, né, o governo federal tem se comportado hoje com esta pauta da negociação aí com os partidos. Eu acho que a gente pode deixar para a gente fazer um próximo evento a respeito. O Jorge aqui também comentou sobre o comentário do Marcos, que é fundamental um plano agressivo para viabilizar as reformas. Realmente, né, eu gostei bastante disso, assim, e para a gente fechar aqui com uma mensagem de otimismo, a nossa resposta tem que ser proporcional ao tamanho do problema, né. A primeira coisa para você resolver um problema é saber que você tem um problema e qual é o tamanho do problema, senão a gente nunca vai conseguir resolver isso. E como o problema é muito grande, ele vai exigir respostas grandiosas, né? Mas então, eu queria encerrar aqui deixando uma mensagem de otimismo, né, e de união, e de força para todo mundo, porque, de fato, a gente vai precisar de uma resposta compatível com a magnitude de tudo que está acontecendo. Então, agradeço aí a presença de todo mundo. A gente teve 56 pessoas aí no total participando do nosso bate-papo, e fico à disposição de todos, e acompanhe a próxima, quem sabe, sobre esse tema que o Rafael nos colocou aqui, que realmente rende uma noite inteira. Obrigada, viu, pessoal? Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Viu? Obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.